Discussão única do PLE número 031/2021. Projeto de lei do Executivo. Autoria: Vice-Prefeita Municipal Rosana Gravena. Assunto: institui o regime permanente de trabalho à distância no âmbito da administração direta e indireta do município de Jacareí. Apresentação do projeto. Eu quero aqui apresentar aqui o projeto de lei do Executivo. É um projeto que faz com que as pessoas podem optar aí por trabalhar em casa, no caso, tá? O projeto de lei diz o seguinte: o artigo 1º, fica instituído o regime de trabalho à distância nos órgãos da administração direta e indireta do município de Jacareí. Artigo 2º, considera-se regime de trabalho à distância, para os fins dessa lei, a atividade ou conjunto de atividades funcionais realizado remotamente em local diverso das dependências físicas dos órgãos e entidades da administração pública municipal, de maneira permanente ou periódica, podendo ocorrer o comparecimento presencial obrigatório quando necessário. Parágrafo 1º. O regime de trabalho à distância definido no caput desse artigo caracteriza-se pela execução das tarefas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo servidor, execução de projetos ou de tarefas específicas compatíveis com as distribuições do cargo, da sua unidade de trabalho e com regime não presencial, mediante o uso de tecnologias de informação e comunicação. Parágrafo 2º. A execução de ações que, por sua própria natureza, constituam um trabalho externo não caracteriza, por si, atividades em regime de trabalho à distância. Artigo 3º. O ingresso no regime de trabalho à distância será solicitado pelo servidor e será sujeita à autorização ou mediante a indicação da chefia imediata dos órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta. Artigo 4º. Sem prejuízos de outros requisitos e condições fixados no exercício das competências definidas nessa lei, a implementação do regime de trabalho à distância pressupõe: inciso 1º, a fixação de metas para a realização dos trabalhos. Inciso 2º, que o desempenho possa ser objetivamente mensurado. Inciso 3º, o não prejuízo ao regular funcionamento da unidade de trabalho e ao atendimento ao público interno e externo. Inciso 4. O registro de assiduidade e das atividades envolvidas para fins de apuração objetiva do desempenho. Inciso 5º. O comparecimento periódico do servidor à sua unidade de trabalho, sempre que houver a convocação pela chefia imediata ou mediata. Inciso 6. Que o domicílio do servidor seja às suas expensas e sob a sua responsabilidade tecnologicamente adequado para transmitir e receber comunicações e dados com os correspondentes protocolos de segurança. Inciso 7. Que o servidor aceite expressamente, por meio de termo de adesão, ao trabalho à distância. Parágrafo 1º. A fixação e os critérios de mensuração objetiva desempenho deverão ser reavaliados periodicamente, de forma a garantir a continuidade da produtividade e da adequação do regime de trabalho à distância. Parágrafo 2º. A aferição da produtividade é requisito para a implantação do trabalho à distância, observado os parâmetros da razoabilidade e da eficiência do serviço, a serem definidos por meio de decreto ou de atos formais. Artigo 5º. Caberá ao secretário da pasta ou presidente da autarquia ou fundação observar as seguintes determinações. Inciso 1. Avaliar as funções e atividades
possíveis de adesão ao regime de trabalho à distância e sua respectiva escala de trabalho dos servidores atualizados. Inciso 2. Elaborar e pactuar os planos de trabalho com os servidores. Inciso 3. Acompanhar o andamento das atividades no regime de trabalho à distância, relatando periodicamente o seu superior imediato às atividades realizadas. Inciso 4. Convocar os servidores das atividades presenciais sempre que necessário. Inciso 5º. Oferecer as condições de buscar soluções para a viabilização e melhoria constante do regime permanente de trabalho à distância com o apoio da chefia imediata. Artigo 6º. O servidor autorizado a realizar trabalho fora das dependências físicas do seu local de trabalho deverá: 1. Providenciar a estrutura física e tecnológica necessária para a realização do trabalho à distância. Inciso 2. Cumprir as atribuições legais do cargo. Inciso 3. Executar as tarefas nos prazos e condições estabelecidas por superior imediato. Inciso 4. Manter a chefia imediata informada acerca da evolução do trabalho e de eventuais dificuldades que possam atrasar ou prejudicar o seu andamento. Inciso 5º. Reunir-se periodicamente com a chefia imediata para apresentar os resultados e obter orientações e informações, de modo a proporcionar o acompanhamento dos trabalhos. Inciso 6. Estar acessível pelos meios institucionais e telefones de contato durante o horário do expediente ordinário. Inciso 7. Consultar diariamente a sua caixa de correio eletrônico institucional durante o horário do expediente. Inciso 8. Atender as convocações para comparecimento das dependências do órgão ou entidade, sempre que houver necessidade ou interesse da administração. Inciso 9. Preservar o sigilo dos dados de forma remota, mediante a observância das disposições constantes na Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018, no que couber, das formas internas da segurança da informação e demais cautelas pertinentes, seguindo a política de segurança da informação e orientação técnica específica da área de tecnologia da informação do órgão ou entidade. Parágrafo único. Sem prejuízo dos dias de comparecimento periódico, o servidor deverá estar apto Parágrafo único. Sem prejuízo dos dias de comparecimento periódico, o servidor deverá estar apto a atender convocações para comparecimento presencial no dia e no horário fixado por seu superior imediato ou imediato, desde que avisado com, no mínimo, 4 horas de antecedência. Artigo 7º. A realização do trabalho à distância é vedada aos servidores que: inciso 1. Estejam em estado probatório, salvo autorização justificada da chefia dos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta. Inciso 2. Ocupem cargo de direção, chefia, assessoramento, responsáveis pela coordenação e orientação das atividades desempenhadas por subordinados. Inciso 3. Desempenhar atividades que sejam imprescindíveis à realização de trabalhos presenciais para dependências, órgãos ou entidades. Inciso 4. Executa atividades que, em razão de sua natureza, impossibilitem a sua realização e aferição via trabalho à distância. Inciso 5. Atende contraindicações por motivo de saúde constatadas em perícia médica. Artigo 8º. A adesão ao regime de trabalho à distância poderá ser revertida a qualquer tempo em função: inciso 1. Da conveniência ou necessidade de serviço. Inciso 2. Da inadequação ao regime. Inciso 3. Ao desempenho inferior ao estabelecido. Inciso 4. Da desistência do servidor. Inciso 5º. Da violação às regras e condições de trabalho à distância, pactuada ainda durante a apuração da irregularidade. Artigo 9º. O servidor ou chefia imediata
pode solicitar o desligamento do regime de trabalho à distância a qualquer momento. Artigo 10. A jornada de trabalho à distância será cumprida dentro do horário do expediente. Parágrafo único. Aos servidores de desempenho de trabalho à distância é proibido as atividades em horário extraordinário, a um horário noturno e no horário noturno. Artigo 11. A inobservância injustificada de requisitos ou condições de regime de trabalho à distância poderá ensejar, nos termos expressamente fixados nos planos de trabalho, a caracterização de descumprimento da jornada de trabalho pelo servidor. Artigo 12. O registro de assiduidade do servidor de trabalho à distância será feito preferencialmente de forma eletrônica ou por meio de apto definido pela chefia imediata. Artigo 13. Não haverá direito a auxílio transporte nos dias de trabalho sobre o regime de trabalho à distância. Artigo 14. O desenvolvimento da atividade laboral de que trata essa lei será regulamentado por decreto. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina Rosana Gravena, vice-prefeita do município de Jacareí. A mensagem. Tenho a honra de submeter a análise dessa Igreja, Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que institui o regime permanente de trabalho à distância no âmbito da administração direta e indireta do município de Jacareí. O presente projeto de lei institui o regime de trabalho à distância nos órgãos da administração direta e indireta do município de Jacareí, permitindo que a atividade e funções de servidores efetivos do Poder Executivo possam ser executadas por meios de regime de trabalho à distância, quando solicitado pelo servidor ou chefia imediata. A proposta legislativa busca otimizar o uso da tecnologia da informação para potencializar a prestação de serviço público e alcançar o interesse público. A implementação do trabalho à distância tem por objetivo reduzir tempo e custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho, promovendo mecanismos para motivar servidores e comprometê-los com a meta da instituição, aumentando a produtividade e a qualidade do trabalho dos servidores. Esse novo regime de trabalho propicia melhor qualidade de vida aos servidores, promovendo a cultura orientada em resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos servidores prestados à sociedade. O acompanhamento das atividades no regime de trabalho à distância deverá possibilitar a apuração objetiva do desempenho dos servidores para que haja aferição do crescimento qualitativo na prestação de serviços públicos, observando metas para a realização dos trabalhos, registro da assiduidade e das atividades envolvidas. O trabalho à distância vem ocorrendo de forma gradativa nos órgãos públicos, mesmo antes da pandemia em 2019, como é o caso do Tribunal Superior do Trabalho, que foi o primeiro órgão do Poder Judiciário a aderir ao trabalho à distância, implementando para a Resolução Administrativa TST número 1499, de 1º de fevereiro de 2012. A Resolução número 227, de 15 de junho de 2016, o Conselho Nacional de Justiça veio posteriormente a regulamentou o trabalho à distância no âmbito do Poder Judiciário como um todo. O Governo do Estado de São Paulo institui e disciplinou o regime de teletrabalho em âmbito da administração direta e autárquica no Estado de São Paulo por meio de decreto, pelo meio do decreto número 62.648, de 27 de junho de 2017. Assim, observou-se que antes e até mesmo durante a pandemia, diversos trabalhos foram realizados à distância com a mesma ou melhor qualidade e produtividade. Seguindo essa tendência de modernizar a administração pública com métodos que possam garantir maior eficiência à prestação de serviço público atrelado ao bem-estar do servidor público, o Executivo Municipal propõe o regime de trabalho à distância, administração direta e indireta. Ressalta-se que esse projeto de lei possui um sólido escopo legal, conforme dispõe o artigo 60, inciso 1 e 3 do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, e inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, justificado nos termos, a fim que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Assina Rosana Gravena, vice-prefeito do município de Jacareí. Bom, esse projeto é um projeto em que
existe, tá, dá uma possibilidade do funcionário trabalhar em casa, através da informática, né, dos meios tecnológicos aí, tá? É um projeto em que, já em outras instâncias, outros órgãos, né, como o Tribunal de Justiça, assim como a Procuradoria-Geral, a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, já vem fazendo esse tipo de trabalho para com os seus funcionários. É importante destacar que, toda vez que o funcionário ele for pedir para que possa fazer esse trabalho, ele tem que ter realmente os seus equipamentos em dia. Não tem como autorizar um trabalho à distância sem o equipamento à altura. Só para finalizar, senhor presidente, tá? Então, não é nada novo, tudo mais, tá? Agora, é importante destacar que, como é um trabalho em que está dando a possibilidade, não está obrigando, é facultativo aos funcionários, tá? Então, não tem necessidade de você estar fornecendo equipamento, toda a estrutura para que ele possa trabalhar em casa, tá bom? Isso é importante destacar. E conto com o apoio de todos vocês, votando favoravelmente. O projeto está em discussão. Boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham nessa sessão de Câmara. Esse é o momento em que nós discutimos um projeto de lei de autoria do prefeito, de forma resumida, autorizando o teletrabalho, o home office, chamado também home office, que foi muito usual no período de pandemia. Esse projeto já tinha sido apresentado há algumas sessões, há 3 semanas antes do Carnaval, do período do Carnaval. E naquela ocasião, devido a muita falta de informação por parte dos vereadores, eu pedi para que adiasse por 5 sessões, não foi aceito pela casa, e o vereador Valmir fez uma solicitação por 2 ou 3 sessões, vereador? Por 2 sessões. E com todo o respeito, não adiantou para nada. Para nada. Porque aqui nós temos que deixar um pouquinho as bandeiras partidárias de lado. Eu falo também na condição de vereador, eu sou o único servidor de carreira do município de Jacareí. Não dá para a gente tratar praticamente 4.000 servidores de uma forma superficial. É um tema muito importante, que vai se estender para outras gerações. Então, a gente tem que esgotar todas as possibilidades, tem que ter o máximo de transparência possível. Por isso eu pedi para 5 sessões e também falei aqui também nos bastidores, vamos nos reunir com o secretário de administração, o secretário de governo, se for o caso, com quem quiser, vamos passar para o sindicato também, está todo mundo envolvido, todo mundo de forma direta ou indireta tem participação nesse projeto. Aqui nós temos que ter responsabilidade com o servidor público municipal, mas eu, pelo menos, não fui chamado para nenhuma reunião. Então, acho que falta um pouquinho de habilidade, de ter esse jogo de cintura, essa chamada governabilidade. Nós precisamos disso para votar com consistência. A formação do voto, ela depende de uma série de requisitos. E eu vou aqui ser mais expresso, mais explícito no que eu estou falando. Esse projeto, ele demanda de uma regulamentação, um decreto, está no seu artigo 14. É um projeto com 15 artigos, então, em tese, muito simples, mas ele precisa de uma regulamentação para dar todo o detalhamento. Essa regulamentação, ela obviamente, dentro do processo legislativo, ela ocorre depois. Mas como que nós, vereadores, vamos ter clareza
do que vai acontecer depois se ninguém nos apresentou. Isso não está encartado no projeto. Nós temos o texto da lei e a mensagem do prefeito, que é uma justificativa sucinta daquilo que vai acontecer. Então nós temos uma responsabilidade grande e, pegando o tema responsabilidade, a partir do momento em que nós falamos, é opcional, o servidor, ele vai optar se ele quer o teletrabalho, a chefia vai avaliar se é possível ou não, mas tem a questão da estrutura. Para alguns casos, isso cabe como uma luva, mas tem algumas situações que o servidor, eu estou exemplificando para deixar bem claro para vocês que estão nos acompanhando, vocês servidores, ninguém aqui é contra a nada, nós estamos abertos, nós temos que ter uma visão lateral, uma visão ampla. Mas vou dar um exemplo, supondo que o servidor trabalhe no setor financeiro da prefeitura, com investimentos da prefeitura ou até mesmo do IPMJ, tem mais de 600 milhões investidos, que é um local que eu trabalho. Então, posso falar com propriedade. Daí, o servidor fala, não, eu tenho um equipamento, eu posso trabalhar na minha casa? A chefia vai e fala assim, ok, pode trabalhar na sua casa. E aí, o computador do servidor é hackeado e nós temos desvio de recursos. Nós tivemos aqui um problema nessa casa com 317 mil, nós tivemos problema na semana passada com o Banco Itaú, que é um dos principais bancos do país, foi hackeado, dinheiro sumiu. Então imagine, se coloque na condição de servidor que teve, sem culpa nenhuma, um equipamento hackeado e um dinheiro desviado. Esse pai de família, essa mãe de família, vai perder seu emprego, porque vai ter que ser aberto um processo administrativo, e se não tiver como explicar, talvez esse servidor seja demitido a bem de serviço público. Então é isso que eu queria falar para os senhores. Quando a gente pede um adiamento, não é para inglês ver, vamos adiar só para deixar passar. Não, não, não. É um mínimo de atenção com cada vereador. Ah, mas nós temos voto suficiente para votar. Ok, pode votar, ok, pode passar, mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo são 4 mil pessoas que estão lá fora. Então, se faz parte do partido A, B ou C, gente, quando eu voltei para essa casa, eu sempre falei, o meu partido principal é Jacareí. Então a gente defende algumas bandeiras. Tivemos um projeto do vereador Dude ligado ao esporte, eu tenho que ter responsabilidade e conhecimento de causa para subir aqui nessa tribuna. Do mesmo jeito que a questão servidor público, sendo servidor público, eu não me sinto confortável em votar uma situação como essa. Embora vocês possam provar com o passar do tempo que é muito salutar, que é importante, que foi benéfico, ok, pode acontecer, mas o pode é dúvida, e a gente não está aqui para ter dúvidas, nós estamos aqui para aprovar uma legislação que vai mexer com as pessoas, com a cidade de Jacareí, com a prestação do serviço público, com o dinheiro que é arrecadado com os impostos, que paga todos os servidores, inclusive nós. Então, vocês me desculpem, mas eu não me sinto confortável, nesse momento, não quero fazer parte de algo que pode dar errado lá atrás. Se viessem aqui, me explicassem, olha, isso daqui vai estar amarrado assim, assim, assado, eu seria o primeiro a votar favorável, mas não me sinto confortável nesse momento. O projeto continua em discussão. Gostaria de colaborar com a discussão do projeto, aqui mesmo. Primeiramente, parabéns pelo projeto à vice-prefeita doutora Rosana Gravena e ao prefeito municipal Isaías Santana. O projeto, na verdade, a administração pública, ela está permitindo o teletrabalho à distância. Porém, esta é uma opção para o servidor. Não está sendo criado um dever, uma obrigação ao servidor, e sim uma faculdade. Ou seja, reforçando, o teletrabalho não será uma obrigação, e sim será facultativo. Ocorrerá se o servidor desejar, conforme o artigo 3º do projeto. Eu faço questão aqui de ler o artigo 3º do projeto. O ingresso no regime de teletrabalho à distância será solicitado pelo servidor e está sujeito à autorização
ou mediante indicação da chefia imediata dos órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta. Então, dentro dessa perspectiva, gostaria de adiantar que o meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Quero contribuir daqui mesmo. Bom, primeiro, o projeto realmente é para contribuir com os servidores municipais. Não são 4.000 servidores que poderão utilizar deste benefício. Não podemos dar a esse benefício a médicos, a enfermeiros, enfim, é para fins administrativos e aqueles que queiram fazer uso. Eu já recebi três pessoas que já estão home office e que precisam dessa regularização e que é de forma para esta função ao qual ele desempenha, que é vantajoso, é melhor para esse servidor, né? Ele não sai, ele está em casa realizando o trabalho à distância e realizando um excelente trabalho. Porém, é necessário essa regulamentação, essa legislação, e nós eu percebo que todos os projetos que vêm do Executivo não tem nenhum tipo de pegadinha, como as pessoas estão levantando, que é possível. Não existe isso. Eu acho que nós estamos lidando com pessoas sérias, com pessoas que são capazes de desenvolver um bom projeto que pode favorecer o servidor público, jamais prejudicá-lo. Existem os artigos, aos quais já foram lidos pelo SASAC, ao qual o DUDE já reforçou, o artigo 3, e complementa também com o artigo 9, onde diz que qualquer um pode pedir a retirada, né, desse pedido, no sentido de, se o servidor quiser voltar para a sua área de trabalho, ele pode voltar para a sua área de trabalho. Quero dizer também que o decreto, esse projeto de lei será regulamentado pelo decreto. Quero dizer também que este projeto entrou aqui, foi protocolado nesta casa no dia 10 de dezembro. Então, quando as pessoas falam, eu não tive tempo, não tivemos tempo de discutir, eu lamento, porque eu estou aqui das 8 às 17 horas, muitas vezes até mais do que esse horário, ou antes desse horário. Estou vereadora de tempo integral, voltada para estudar projetos, voltada para estar aqui dentro desta casa e não divido o meu trabalho como vereadora com outras funções. É legítimo isso, pode sim dividir o trabalho, mas eu quero dizer a vocês, munícipes que estão nos assistindo, que eu estou nessa casa de tempo integral. Então, esse projeto chegou na casa dia 10 de dezembro, nós tivemos tempos hábil para estudar, nós tivemos reuniões de comissão para discussão desse projeto. Infelizmente, foi solicitado que esse projeto fosse adiado por conta de uma emenda que foi colocada há duas sessões atrás, certo? Que eu fui contrária e no meu relatório, como relatora da comissão do CCJ, eu me posicionei contrariamente a essa emenda, onde retira os artigos, que pede a supressão desses artigos, e estou aqui para trabalhar, e trabalhar sério, e trabalhar para o povo, sem demagogia. Então, eu peço licença para dizer que eu sou favorável, sim, a esse projeto. Esse projeto vem de encontro ao anseio de muitos servidores que estão no Executivo e que será, por meio de um decreto, regulamentado oficialmente. Então, eu fico muito feliz e segura de tudo isso que eu estou dizendo. Falhas acontecem, sim, lógico que acontece, mas há correções. Não podemos fazer tudo como se fosse falhas. As falhas são exceções, né? Então, eu parabenizo a doutora Rosana por esse projeto. É um projeto que já vem sendo trabalhado em outras cidades, no estado de São Paulo. Eu vejo aí pessoas do Ministério da Fazenda, os juízes, promotores que estão trabalhando à distância e estão executando seu bom trabalho. Então, eu acho que... Pois não.
Então, vereador, é o seguinte, né? Toda vez que houver algum tipo de problema, né, em que o servidor não sente assim, segurança, por exemplo, ele pode solicitar o seu retorno ao órgão, né, no caso, não necessariamente tem que continuar, tá, o trabalho teleserviço, no caso, né, tá? Então, ele pode pedir, né, o funcionário pode pedir, ou mesmo se o chefe imediato achar necessidade, ele também pode suspender também, tá? Então, é importante destacar isso. Exatamente. É que, às vezes, as pessoas estão acostumadas com o passado, um passado turbulento, muitas vezes na política, e não estão acostumadas com o que é correto, com o que é certo. Então, eu digo aqui, está aqui no artigo 9º, o servidor ou a chefia imediata podem solicitar o desligamento do regime de trabalho à distância a qualquer momento. Não tem pegadinha. Eu acho que é um projeto sério, ao qual cabe a nós fiscalizarmos, porque estamos aqui para isso, estamos sendo pagos para fiscalizar e iremos fiscalizar. Então, doutora Rosana, mais uma vez, parabéns pela propositura e conte com o meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Câmara, quero cumprimentar também os demais vereadores e vereadoras e dizer que esse projeto aqui, ele institui o teletrabalho e eu apresentei uma emenda para suprimir alguns artigos que davam a responsabilidade ao servidor público que irá trabalhar em casa, home office, na aquisição dos materiais de trabalho, cadeira, internet, ou seja, esse projeto aqui, ele transfere o que deveria ser uma obrigação da administração pública em fornecer os meios para execução do trabalho, ele transfere ao servidor público. E no direito do trabalho, você não perde o direito de fiscalizar o trabalho, você é responsável pela saúde do trabalhador, mesmo que essa atividade for desenvolvida em casa. Está assim na CLT, está assim nas leis trabalhistas, e esse projeto aqui, realizado pela vice-prefeita, a doutora Rosana Gravena, ela coloca esse custo para o munícipe, né? Ela coloca esse custo para o cidadão trabalhador da prefeitura. Está aqui, né? Eu fiz essa emenda, dizendo que a prefeitura seria responsável pelo pagamento dessa estrutura que o servidor vai utilizar na sua residência, mas como a vereadora Maria Amélia colocou, foi reprovada na Comissão de Constituição e Justiça. E já quero aqui, vereadora Maria Amélia, por mais você sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, a Comissão de Constituição e Justiça, ela faz uma análise do projeto se está de acordo ou não com a lei orgânica, com as leis e com a Constituição. E essa minha emenda, ela recebeu um parecer favorável do jurídico. Então, assim, não dá para ficar entrando no mérito nas comissões, o mérito tem que ser discutido aqui, porque a Comissão de Constituição e Justiça, ela faz uma análise se está compatível ou não com a Constituição, se está compatível ou não com as leis, e recebeu o parecer jurídico favorável e foi reprovada na Comissão de Constituição e Justiça e não chegou até essa casa. Dizer que quem elaborou o projeto foi, então, a vice-prefeita, à época, em exercício, a Rosana Gravena. Até queria fazer a pergunta, se tem muita gente de saúde trabalhando em casa, vice-prefeita, porque o que tem de fila para fazer exame, o que tem de fila para fazer cirurgia na saúde é um absurdo, não é? É um absurdo. Essa cidade aqui, na área da saúde, está clamando, não é? Todos os vereadores aqui estão recebendo aqui em seus gabinetes todo dia reclamação na área da saúde. É a farmácia
de alto custo que não funciona, é faltando medicamentos simples na rede de saúde, são as UBSs que não estão atendendo satisfatoriamente os munícipes dessa cidade, é o hospital municipal que foi prometido e até agora não saiu, é o pronto-socorro municipal que não sai. Então, já quero dizer à senhora que, por favor, né, ajude a gente a melhorar a saúde da cidade, porque, infelizmente, a reclamação é constante. Eu ando nas ruas, eu vou ao Mercadão, eu vou às feiras, e o que mais se reclama nessa cidade é na área da saúde. Então, eu queria até perguntar, né, se os trabalhadores, eu acredito que não, porque eu quero aqui dizer dos enfermeiros, dizer dos auxiliares de enfermagem, dizer daquelas pessoas que atendem no postinho, que são trabalhadores exemplares na nossa cidade. Mas o que me falta aqui, o que parece que falta, é o comando, é a política de saúde que, infelizmente, tem deixado a desejar na nossa cidade. É muita gente reclamando da área da saúde. Então, quando eu fiz essa emenda, foi no sentido de que a prefeitura fornecesse a cadeira adequada, fornecesse o equipamento adequado, porque se esse servidor trabalhar em casa e ele tiver um acidente do trabalho, a prefeitura será responsabilizada por esse acidente de trabalho, porque cabe a ela fiscalizar as condições de saúde do trabalhador, independente de onde ele esteja prestando o serviço. Pois não, vereador Edgar? Então, como eu mencionei na tribuna, dizendo que o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, a Prefeitura de São Paulo, tá? A Procuradoria-Geral, todos eles, em nenhum momento falam em dar os equipamentos como foi colocado. Tá? Todos eles colocam de inteira responsabilidade do funcionário. Tá? E outra, aonde o senhor leu isso? E outra, é facultativo, né? Sim, aonde o senhor leu que é... Não, tem aqui... Está na CLT, que é o empregador não. Tem que ser responsável por fornecer. Tem que questionar, de repente, o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal. Tá? Então, eu tenho, de repente, as resoluções, decretos que falam justamente sobre isso aí. Sim, entendi, eu respeito a posição do senhor, mas a CLT é bem clara com relação a isso. O empregador ele tem que fiscalizar e dar condições de saúde para o trabalhador, mesmo que ele esteja prestando o serviço em sua casa. E aqui está dizendo que quem será o responsável por realizar essa estrutura, por bancar essa estrutura, é o próprio servidor. Aí eu fico perguntando, né, o servidor que hoje recebe tão pouco, como que ele vai conseguir comprar uma cadeira adequada, um equipamento de trabalho adequado? É óbvio que não vai, é óbvio que vai trabalhar em condições que não são confortáveis e isso pode, evidentemente, prejudicar a saúde do trabalhador. E se prejudicar, e se tiver um acidente de trabalho, quem é o responsável por isso será a própria prefeitura. O vereador Hernani pediu a parte? Sim, vereador. Primeiro eu quero cumprimentá-lo pelas colocações muito ponderadas e quero pedir licença, com todo o respeito que eu também tenho pela vereadora Maria Amélia, mas em nenhum momento eu falei em pegadinha, eu falei de maturidade. Então não quero aqui que a minha fala seja desvirtuada. Por quê? Porque o que está em jogo é a atuação profissional dos servidores públicos no município de Jacareí. Se nós temos N alternativas aí, ou N parâmetros de locais diferentes que estão fazendo isso, que a gente traga e coloque na mesa e vamos discutir. Porque eu posso pegar um exemplo aqui, vereador Luiz Flávio, no artigo 4º, no inciso 6º, quando fala do protocolo de segurança. Se a gente for fazer aqui uma chamada oral, o que é esse protocolo de segurança? Ninguém vai saber. Um termo de adesão, o que tem no termo de adesão? E a alteração da lei complementar, que é o Estatuto dos Servidores, que é a lei complementar 1393. Tudo isso tem que ser alterado. Então, de forma alguma eu falei em má fé, de forma alguma eu estou achando que o governo tem pegadinha, pelo contrário, estão fazendo com boa vontade, mas precisa de muito mais do que isso. E se outros vereadores têm atribuições fora daqui... já teve um momento de fala. Eu pedi uma parte, vereador. Presidente, mas acabou o tempo do... esgotou o tempo do vereador? Esgotou. Obrigado, vereador. Muito obrigado pela parte, o meu voto aqui será contrário ao projeto. O projeto continua em discussão.
Boa tarde a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Gente, eu estou vendo a discussão e estou meio estarrecido aqui. Ninguém parou para se perguntar o que é melhor para o pagador de imposto. Ninguém parou para se perguntar o que é melhor para o pagador de imposto, para o munícipe. Como diz o Valmir, que sempre sobe aqui, é aquele que paga o meu salário. Gente, eu vou dar um exemplo aqui bem claro, e as pessoas sabem o que muitos sofreram. Aqui vou dar um exemplo da nossa cidade com repartições públicas fechadas, com funcionário afastado, quando ficou o Detran, ali no Poupa Tempo, quando ficou de home office, o que as pessoas tiveram de problema para transferir um documento ou, às vezes, Hernani, tirar uma dúvida da parte documental ali do próprio Detran. E não adianta falar que é a mesma coisa, porque os serviços públicos eles têm que ser ali interligados. Às vezes o funcionário ele precisa tirar uma dúvida com um colega. E se esse colega não tiver para resolver o caso ali pertinente a algum processo, alguma demanda que ele tenha naquele momento. O que não está nada claro para mim nessa lei é se quem estiver em casa, ele vai ficar online ali o tempo inteiro à disposição. As relações trabalhistas ali, elas não estão bem estabelecidas. E eu tenho aqui como legislador, olhar o lado do munícipe e proteger o município. Vou dar um exemplo. O cara lá está de home office, vai jogar bola no domingo, torce o tornozelo no jogo de futebol no domingo. Chega na segunda-feira lá, começa a trabalhar de home office, torceu o pé em casa. Isso pode acontecer. Mentira ou verdade? Verdade. E aí passa a ser quem que prova que ele não torceu o pé ali andando dentro de casa, aquilo não pode ser ali um acidente de trabalho. Não acho que a ideia do projeto seja ruim. A gente vê várias multinacionais aí afastando alguns cargos, algumas pessoas aí, fazendo esse trabalho de home office. Mas eu acho que a aplicação no serviço público tem que ser com muito mais responsabilidade, com muito mais regras do que aquilo, Dude, que está sendo prevista aí nessa lei. Eu acho que do jeito que foi formulada essa lei, todos perdem. Perde o trabalhador, perde o empregador e perde principalmente o munícipe, o pagador de imposto. Por isso serei contrário à aprovação desse projeto. O projeto continua a discussão. Senhor presidente, vereadores que estão nessa Casa de Leis, público que assiste à TV Câmara neste exato momento. O projeto que nós estamos debatendo é um projeto da prefeita em exercício na época, doutora Rosana Gravena, institui o regime permanente de trabalho à distância no âmbito da administração direta e indireta no município de Jacareí. Eu quero só deixar aqui uma fala, porque eu achei interessante. Eu não sou advogado, mas eu estava comentando ali com o vereador Hernani, quase agora, que aquele que é advogado entende mais sobre leis e, quando se diz respeito a não estudar um projeto, é uma coisa muito grave, né? Todos os vereadores que estão nessa casa, é dever do vereador levar para casa e fazer o dever de casa, ver o que está escrito, o que não está escrito,
e saber se está apto ou não para ser votado. Já tive projeto, vereadores, que vocês sabem muito bem que eu vou falar aqui, como aconteceu com o vereador Flavinho, que passou pelo jurídico da casa, recebeu aí, né, o parecer contrário, porque o projeto não estava bem explicado. Peguei o projeto, procurei estudar novamente o meu projeto e arrumei algumas coisas no projeto que não estava bem explicado, né? E depois, meu projeto também chega à Comissão de Constituição e Justiça, depois do jurídico dar um parecer favorável, falou, agora sim você arrumou, agora está apto. Já recebeu também desfavorável também. E nós temos que entender que tudo aqui está para debate, gente. Projeto tem que debater em plenário. O plenário sempre será absoluto para decidir qualquer atitude que tem que ser feita com o projeto. Por mais que tenha maioria ou minoria em plenário, nós temos que entender que ele tem que ser colocado em pauta. O que me chamou a atenção aqui, olha o que me chamou a atenção. Que o domicílio, no inciso 5º, que o domicílio do servidor seja as suas expensas, ou seja, todo gasto que ele tiver, todo gasto que esse servidor que aderir ao programa tiver, ele tem que entender que será as suas custas. Expensa são custa. Tudo que o servidor fizer na tua casa, ele vai pagar por tudo que ele fizer ali na casa dele, toda estrutura que ele for montar. E sobre sua responsabilidade, tecnologicamente, isso aqui é bem sério, tá? Você que é servidor, antes de aderir ao programa, vê bem, hein? Adequado para transmitir e receber comunicação. Como você vai transmitir uma comunicação se você não tiver uma internet boa, não pagar um pacote de internet boa? Não tem como. Aí diz assim, dados com correspondente protocolo de segurança. Para você ter um protocolo de segurança, né, você ter uma segurança boa no teu computador, você tem que pagar um software que seja muito bom. Se houver um hackeamento do sistema, ou alguém mexer no sistema, porque você vai estar trabalhando em home office, você é responsável em responder à administração pelo que aconteceu na tua máquina. Entenda isso também. Que o servidor aceite expressamente por meio de termo de adesão ao trabalho à distância. Aqui que vem a coisa. Onde está o termo? Quem elaborou o termo de adesão, vereador Hernani Barreto? Porque o termo de adesão, ele vai ter que ler e aceitar o termo de adesão. O termo, ele é feito à parte. Quando você faz o projeto, ele vai passar, depois de aprovado, automaticamente, sancionou, já está valendo. Então tem um termo de adesão, vereador Hernani Barreto, que a pessoa vai ter que aceitar. Eu não vi o termo ainda, eu não sei o que está escrito no termo. Pois não, vereador? Então, dentro dessa linha de raciocínio do senhor, que é a que eu iniciei na minha fala, cada vereador tem uma proximidade de um governo e a forma de enxergar um todo de um projeto. Então, pode ser que os vereadores aqui da base do governo tenham esse detalhamento. Já viram o termo, já viram todos esses protocolos de segurança, já viram a minuta do decreto. Então, é isso que eu gostaria que os demais vereadores respeitassem e compreendessem, até mesmo os servidores. Por quê? Porque nós não vimos. E era essa maturidade, esse esclarecimento e transparência que nós pedimos. O adiamento para poder discutir, porque ninguém é dono da verdade absoluta. Eu nunca vi nenhum projeto chegar aqui e ser 100%. Eu acho que todo mundo tem a acrescentar, a abrir os olhos. A nossa visão, como eu disse, tem que ser periférica. Então dá para contribuir, mas acho que o teletrabalho pode até ser, mas da forma que está para nós, que não recebemos nenhum detalhamento,
fica difícil, né, pastor? E isso é muito importante. Nós temos que saber o que nós estamos votando, porque, particularmente, eu não tenho um termo de adesão, não sei como será esse termo. Não sei se tem algum vereador que sabe como será o termo de adesão, se já leram o termo de adesão aqui na casa, algum vereador já leu o termo. Eu não li. Particularmente, eu não li o termo de adesão. Isso aqui é projeto, não é termo de adesão, vereadores. Isso aqui é projeto de lei. Isso aqui se chama projeto de lei do Executivo. Termo de adesão está no Executivo. Nós temos que saber como será feito o termo de adesão, né? Poderia apresentar, porque na hora que adiou o projeto, falou, né, em se vir a essa casa, o responsável da prefeitura, explanar sobre o projeto. Não é questão de, sou contra ou a favor do projeto. Tinha que ter mais transparência com essa casa. O projeto foi retirado para análise, não teve transparência do projeto, ninguém falou nada. Então, particularmente, eu já quero deixar aqui bem claro, serei contrário ao projeto, por mais que o projeto traga uma coisa boa, mas não tem aí no projeto nada que explique sobre termo, sobre nada. Então, eu deixo aqui a minha explanação, que nós temos que procurar mostrar para essa casa transparência. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Também quero aqui debater um pouco em relação a esse projeto. A gente sabe que esse projeto veio para essa casa semana atrasada, pediu-se a suspensão. E o que eu quero dizer aqui, em poucas palavras, é dizer que nós vivemos hoje tempos diferentes. Nós estamos aí por conta de aconteceu aí uma pandemia, e hoje esse projeto não é só aqui em Jacareí, certo? Em várias cidades do estado de São Paulo já se implementou esse projeto, e é importante a gente frisar bem, porque muitas vezes fala que se está jogando uma responsabilidade nos trabalhadores. E aí eu quero dizer que esse projeto já está tramitando há algum tempo, e até agora o sindicato da categoria não nos procurou, enquanto vereador, e toda vez que tem um projeto polêmico nessa casa, a qual vai afetar diretamente, os trabalhadores, o sindicato nos procura e discute. O sindicato não nos procurou, teve tempo hábil, para que as pessoas pudessem ter ciência do projeto, e hoje volta de novo esse projeto para essa casa, e estranha muito, muitos vereadores aqui dizer que não teve tempo hábil de discutir o projeto. Então, eu acho que é importante a gente começar a se atentar em relação a isso e ser muito transparente com os servidores. E hoje, por que eu falo isso? Eu falo isso porque várias mudanças que existiu, tanto nas leis trabalhistas, como a reforma da Previdência, que tirou inúmeros direitos da classe trabalhadora, e a gente fez muita luta para que isso não acontecesse. E o que está acontecendo hoje desse projeto é o que aconteceu no transporte. Quantos vereadores aqui, que conversou com a gente na época, e se lembra, que o transporte aqui tinha cobrador e hoje não tem mais. Foi uma flexibilização do sindicato, porque os tempos hoje são outros. Quantos trabalhadores hoje, que trabalham aí pelo banco de horas? Quantos trabalhadores hoje que é a implementação do banco de horas e muitas vezes depois ele pega em folga para ele descansar, ou se ele quiser fazer uma viagem, ele já se programa. É a realidade que estamos vivendo no dia a dia de hoje. Essa é a pura verdade. E aqui no artigo 3º, a gente tem que olhar bem, aonde esse projeto não obriga as pessoas a trabalharem em casa, é facultativo. Se você quiser trabalhar na sua casa, você vai pedir uma permissão, e aí a secretaria responsável vai analisar se vai aceitar ou não.
Se for assim, a gente tem que começar, vereadores, né? Aqui tem dois advogados, vereador Hernando, vereador Flavinho. Hoje já existem as audiências, né? Onde os juízes já fazem as audiências dessa maneira. Então, assim, se for dessa maneira, a gente tem que começar a pressionar o judiciário para cada um que responder na sua casa, que utilizar o seu computador ali para ser a testemunha, ou que seja a outra parte, nós também temos que cobrar da justiça que ofereça também esses mecanismos. Então, assim, a gente tem que se atentar muito a isso, que nós estamos vivendo uns tempos diferentes, decorrente de uma grande pandemia, a gente ainda não sabe como que vai ficar, e nós sabemos aqui mesmo, muitos servidores já me procurou conversando em relação a isso, que preferia muitas vezes, né, de vir trabalhar, muitas vezes correr risco, né, de ser contaminado, que prefere trabalhar na sua casa. Isso vai ficar a critério, a cargo de cada servidor. Então, assim, é importante a gente se atentar a isso. Eu tenho certeza, mais uma vez frisando aqui, né, pelo que eu li o projeto, pelo que eu analisei muito esse projeto, e sou claro a dizer a qualquer trabalhador e trabalhadora, né, a gente sempre defende os trabalhadores, trabalhadoras, vou continuar em defesa. Se tivesse alguma coisa que prejudicasse aqui o servidor público, com certeza eu não estaria aqui comentando sobre esse projeto, mas é importante comentar esse projeto e dizer para os servidores que aqui se tomou um cuidado grande para não prejudicar o servidor, e mais uma vez eu quero frisar, o sindicato aqui dos servidores muito atento, e até agora, nesse momento, não nos procurou nenhuma das vezes para discutir esse projeto, para dizer que esse projeto vai prejudicar o servidor. Pelo contrário, eu acho que aqui o servidor vai ter autonomia, se ele quiser, vai ficar sobre a responsabilidade dele de querer ou não trabalhar em casa. E aqui também nessa casa, a gente sabe que aprovando esse projeto, a gente vai fazer aqui por forma de resolução, e é isso hoje que encaminha, doutor Rodrigo. Muitas vezes, né, a gente está aqui sentado ali, e a gente está no nosso celular olhando, mas estamos trabalhando. Os médicos hoje, doutor, o senhor sabe que muitas vezes, né, o senhor está fazendo uma cirurgia, alguma coisa, o senhor tem que olhar muitas vezes no celular, e o celular é de vossa senhoria, assim como é o nosso. Se for assim, muitas vezes a gente usa o aplicativo hoje, muitas pessoas já não vão mais no banco, né, e da mesma forma vai ser os trabalhadores. Então, assim, eu não vejo aqui aonde prejudica os trabalhadores, então é importante a gente frisar muito nisso, né? Muitas vezes a gente fala, a responsabilidade, se o trabalhador se machucar, é um acidente de trabalho. Então, assim, a gente tem que atentar às mudanças que deu na reforma trabalhista, enfim, todas as mudanças que está tendo, para que a gente se adequar um pouco mais, para que a gente possa conseguir conhecer um pouco mais da realidade que vivemos hoje. Então, eu sou muito tranquilo em estar aqui falando desse projeto, e eu tenho certeza, eu li e reli esse projeto, e tenho certeza que os servidores aqui não vai ser penalizados de forma alguma. Eu acho que isso que é importante, a gente trabalhar aqui com as clarezas, porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Muitas vezes você lê na íntegra, né, o projeto, e aí você não lê aonde entrou aqui as outras modificações, e o artigo 3º aqui frisa bem, né? Frisa bem. Então, esse que é importante, qualquer servidor, se esse projeto for aprovado ou não, né? Aqui eu acho que cabe a análise de cada vereador, mas se for aprovado, dos servidores vir até essa casa para pegar o projeto, para saber quais são os direitos dele. Então, eu acho que é nesse sentido que eu acho que é um projeto importante para a nossa cidade, eu acho que é um salto de qualidade, é uma visão futura para o servidor da nossa cidade, para que a gente continue trabalhando e defendendo aí os servidores públicos da nossa cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Não tendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, eu quero talvez ter mais uma oportunidade e pedir o adiamento desse projeto por 2 sessões, para que a gente possa trazer o secretário de administração, a gente vê o termo de adesão, vê também o decreto regulamentador, porque se tiver um detalhamento, talvez a gente vai ter mais segurança jurídica para votar, mas aí fica a cargo de vocês, que são da base do governo, de que forma que querem tratar essa questão.
De jeito nenhum. Vereador, com todo respeito à sua pessoa, Vossa Senhoria teve todo o tempo de, na sua fala, pedir adiamento do projeto, né, e agora já se encerraram as falas e a gente vai votar o projeto. Me desculpe, mas o vereador teve o tempo de pedir. Mas em nosso regimento interno, nós temos, em todo momento, nós temos condição de pedir o adiamento, senhor presidente. Isso é regimental. Isso não pôs em votação. Proposta do vereador Hernandes, que seja suspenso por quanta sessão, vereador? Proposta do vereador Hernandes, que o projeto seja suspenso por mais 2 sessões. Quem for favorável à proposta do vereador Hernandes, por favor, levante o braço. Proposta do vereador Hernandes foi rejeitado. Portanto, houve 4 votos favoráveis à proposta do vereador Hernandes. A proposta do vereador Hernandes. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a votação nominal da forma regimental. Como vota a vereadora Maria Amélia? Em favor do servidor público, meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Solomão? Só justificando meu voto, o presidente falou uma palavra-chave. Não tem nada regulamentado. A gente não sabe quais serão as regras. Nós não estamos protegendo o servidor. Alguém me explica. Caiu a internet. O cara não tem o contato. Ele tá presente ou está faltando no trabalho? Não existe, porque não está regulamentado, não tem regra. É só um exemplo. Serei contrário à aprovação desse projeto. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Senhor presidente, só deixar bem claro aqui para quem está assistindo em casa, né, essa sessão de Câmara nesse exato momento, eu sou contrário à propositura e isso não quer dizer que eu sou contrário ao servidor. Para você que está em casa agora assistindo, você que é servidor, que faz parte do meu grupo, tá? Que já me conhece. Uma votação como essa é muito importante a gente falar a esse respeito também. Então, enquanto vereador nessa casa, quero deixar bem claro, sou contrário ao projeto por causa de alguns pontos que eu não concordo. Só isso. Como vota o vereador Roninha? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Presidente, nunca votei contra o trabalhador nesta casa, desde 2009. Esse projeto, quem está votando contra, está votando contra o trabalhador. O meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Voto favorável. Como vota o vereador Dude? Por ser um projeto que não se trata de um dever ao trabalhador, e sim uma faculdade, o meu voto é favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Justificando o voto, em nenhum momento, vereador Valmir, quem está votando contrário aqui está votando contra o trabalhador. Nós estamos votando pela segurança jurídica. Nós não temos, em nenhum momento no projeto, citando sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, que é uma legislação que está diretamente atrelada a essa questão e não foi debatido. Ninguém aqui viu o decreto regulamentador, o termo de adesão. E vou mais além para concluir aqui meu voto contrário, dizendo que com muito orgulho passei em primeiro lugar no concurso público em 2008, sou servidor de carreira, faço um horário diferenciado lá no IPMJ, mas também sou o último a sair dessa casa. Sou o último. Quem quiser me acompanhar pode ficar aqui, pode perguntar para o pessoal que limpa a sala, para os seguranças aí, que infelizmente eu não encontro os demais vereadores, mas respeito todos eles e a forma de trabalhar de cada um. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto contrário ao projeto.
projeto de autoria da vice-prefeita municipal Rosana Graveno institui o regime de permanência de trabalho à distância no âmbito da administração direta e indireta do município de Jacareí. O projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis, 4 votos contrários. Próximo projeto.